Bom dia, hoje sexta-feira, hoje quinta-feira, dia 6/5. Hoje nós vamos ter História e Arte, né? Então peguem o livro de História na página 28, livro de História na página 28. Então nós vamos para o capítulo 2, Povos e Religiões. Muitos povos e religiões buscam explicar a origem do mundo e dos fenômenos da natureza por meio de intervenção dos deuses e de outras divindades. Leia o texto abaixo em que o professor indígena Aturi Caiabi conta como seu povo explica a origem do dia e da noite. No início do mundo. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar. Até que certo dia, o pajé pensou em mudar. Ele pegou duas cabaças de amendoim com um amendoim branco e outro com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Então, para eles explicarem como é essa divisão, então eles criam uma história, uma lenda, para poder explicar, né, o que deu origem a isso, né? Como o povo Caiabi explica a origem do dia e da noite? Como que é? O que eles falam que é? Na sua opinião, como seria o mundo se o dia nunca acabasse? O que você acha que ia acontecer? A pessoa, o calorão? Você sabe para que serve o período da noite? Você sabe? Você tem ideia para quê? A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes em nosso mundo. Essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para grande parte das pessoas. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos em modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Ao colonizar o Brasil, os portugueses introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã, e começaram a cristianizar os indígenas e, posteriormente, os negros escravizados que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Então aqui nós temos, né, uma foto da primeira missa no Brasil. Uma foto não, uma pintura, né, que retrata a primeira missa no Brasil. Por que é importante respeitar todas as religiões? Por que você acha que é importante? Né? Então, aqui a 2 nós não estaremos fazendo porque não tem como, né, nós estarmos fazendo essa atividade, tá? Porque é em grupo, temos que pesquisar e a prof não vai estar do lado para estar auxiliando, então se torna difícil, né, inviável. Não é só em nossos dias que a religião é importante. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito Antigo. A religião tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados sacerdotes. Eles deveriam alimentar, proteger e divertir os deuses.
Para isso, os egípcios criaram templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz e a prosperidade aos egípcios. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, a chuva e o sol. Existem também deuses guardiões das cidades, responsáveis pela escrita e pelo conhecimento e protetores das mulheres e das crianças. Então aqui nós temos os deuses Osíris no centro, acompanhado de sua esposa Ísis e seu filho Horus. Ouro e lápis lazuli, cerca de 870 a.C. Osíris era o deus supremo e juiz do mundo dos mortos. Então, se vocês têm alguém aqui acompanhando aquela novela que está passando, Gênesis, né? Quando estava contando lá sobre esse período, né? Deu para ter bem uma noção, inclusive lá dos templos, né? Como eram, o que eles faziam, né? Para adorar esses deuses. Minha coleção de palavras. Você deve ter notado a presença de um termo bem importante nessa página. Ele é bastante utilizado por historiadores e estudiosos. Ele é a palavra politeísta. Um dos significados do termo poli é numeroso. Ele pode ser usado para criar outras palavras, como poliglota, poliesportivo, policultura. Procure no dicionário o significado dessas palavras e escreva no caderno. Qual é a palavra antônima de politeísta? O que significa? Então, nós temos ali o antônimo e o sinônimo. Sinônimo é a palavra que tem o mesmo significado, certo? E antônimo é o contrário. Se politeísta, ele tem várias crenças, vários deuses, qual seria o contrário do politeísta? E o que significa a palavra politeísta, né? Então, vocês vão estar procurando no dicionário e escrevendo no caderno. Você sabe como os antigos egípcios explicavam a origem do mundo? Conheça no texto a seguir. Então, nós temos aqui a criação do mundo. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia um Num, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Deus Num surgiu, o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus Shu, o sopro, e à deusa Tishnu, o calor. Então, esses deuses se uniram e criaram Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu. Porque, por sua vez, tiveram 5 filhos: Osíria, Íris, Horus, Sete e Néftis. Na sequência, nasceram os outros deuses e, mais tarde, surgiram os homens. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra num momento de tristeza. Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis. Então, eles tinham uma explicação para sentimento, uma explicação para o dia, para a noite, para tudo o que acontecia. Então, aqui é um papiro, né? Um papiro é como se fosse um papel, né? Que representa o deus Gabi, que é a terra, deitado e envolto pelo corpo de sua mulher, Nut, que é o céu. Isso é uma representação do Egito, né? Cerca de 1069 a 945 a.C. Como que os egípcios explicaram a criação do mundo? Então, você vai responder de acordo com aquilo ali, né?
Pesquise informações sobre um dos deuses egípcios citados no texto e escreva essa informação que você encontrou numa folha avulsa. Procure também uma representação desse deus e faça um desenho para ilustrar sua pesquisa. Aí você vai comparar com, nesse caso nós não vamos fazer, que é essa parte de comparar com os colegas, porque não estamos presencial, não tem como um ler e o outro ler a pesquisa dele, né? Então essa foi a nossa aula de história, né? E agora nós vamos para o nosso livro de arte. O nosso livro de arte, na página... Só um momentinho que a prof esqueceu a página. 32, capítulo 2, né? A herança portuguesa. A pintura de Adriana Varejão. No capítulo anterior, nós vimos como as culturas indígenas brasileiras buscam resgatar e valorizar a sua tradução por meio da música. Além dos indígenas, você sabe que outros povos fazem parte das nossas raízes culturais? Quais são as influências dos colonizadores portugueses? Como essas influências podem se manifestar nas artes visuais? E o que vamos descobrir a partir de agora? Então, para iniciar, você vai descrever o que você está vendo nessa imagem. O que você vê nessa imagem? As cores utilizadas fazem você lembrar algo? Como é que você acha que essa aparência foi obtida? Então, aqui nós temos o detalhe de uma obra de Selascano Provoca Maremoto, de Adriana Varejão, né? É uma pintura a óleo e gesso sobre tela. Então, o que você acha? Então, você vai estar respondendo no caderno de arte ou aqui do lado no livro, né? A imagem que você viu mostra um detalhe da obra de Selacanto Provoca Maremoto, da artista brasileira Adriana Varejão. Observe essa outra imagem da obra. Então, é a mesma obra, mas ela completa, né? Selacanto Provoca Maremoto é uma composição formada de 184 telas que lembram a azulejaria portuguesa, com seus tradicionais desenhos em azul e branco. O uso do gesso dá à pintura uma aparência desgastada, que faz com que as telas pareçam azulejos portugueses antigos, como os que decoravam os edifícios de diversas cidades brasileiras, por exemplo, em São Luís do Maranhão, né? Adriana Varejão criou essa obra para ser colocada em um pavilhão criado especialmente para abrigar os trabalhos dela no Instituto Inhotim, complexo de arte que fica em Minas Gerais. Ter um pavilhão próprio é uma grande honra para um artista. O que é um pavilhão? É um lugar, um corredor, onde ela vai colocar somente as obras dela, né? Que obra é essa? Então, essa obra de Caleganzo Provoca Maremoto é inspirada nas antigas paredes azulejadas de edifícios históricos brasileiros, que muitas vezes precisam ser restauradas com ação dos danos causados em ação do tempo ou pela má conservação. Então, aqui nós temos, né, uma restauração que visa... o que é uma restauração, né? Ela visa consertar e reparar problemas causados pelo tempo, pelo clima ou pelo uso. Então, você vê ali que está descascado o painel de azulejos portugueses da Igreja da Ordem Terciária de São Francisco Salvador, na Bahia, em 2017. Na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão em que as formas se repetem e produzem belos efeitos visuais. Observe, por exemplo, a seguir o padrão obtido pela forma de composição dos azulejos. Mas o que é um padrão?
Padrão é a repetição de elementos em uma composição visual. Então, aí quando se junta, nós podemos ver esses formatos diferentes, mas formando um outro desenho, né? O azulejo de origem portuguesa é um exemplo da composição que define o padrão visual. Na foto, nós temos o detalhe dos azulejos portugueses usados para revestir um edifício histórico no centro de Cachoeira, na Bahia, em 2016. Aqui, a continuação do texto, né? Na obra de Adriana Varejão, como você deve ter observado, não existe padrão. Os painéis criados pela artista, os azulejos parecem ter sido dispostos desordenadamente, ou seja, o critério de ordenação das peças é diferente da arte azulejada tradicional portuguesa. Essa forma de composição remete à maneira como, muitas vezes, os azulejos quebrados são repostos nos antigos painéis barrocos. Essas outras palavras, o artista faz uma crítica ao mundo como a restauração tem sido realizadas, às vezes sem muito cuidado e apuro. Coloca de qualquer jeito, né? O que você pensa sobre o assunto? O que você acha? Tem que ser colocado como? O que está acontecendo? Isso também ajuda a interpretar o título da obra. Selacanto provoca maremoto. Em um maremoto, nada fica no lugar, né? Que maremoto é o quê? É um terremoto na água, né? Mas afinal, o que é um selacanto? O que você acha que é um selacanto? O selacanto é um peixe muito ágil que vive nos oceanos. Graças ao formato das nadadeiras da sua cauda, ele consegue nadar para baixo, para cima e até de costas. Os cientistas acreditam que ele estava extinto, pois foram encontrados diversos fósseis de selacanto durante o século XIX, o que indica que é um peixe pré-histórico. Ao longo do século XX, no entanto, foram encontrados muitos selacantos vivos nas costas dos oceanos Índico. Por isso, esse peixe pode ser considerado muito resistente, um verdadeiro sobrevivente. O que mais que o artista quis expressar em sua obra? O que você acha que o artista quis mostrar na obra dele? Então, você também vai estar respondendo, certo? Por que a obra foi feita? Então, você vai ler aqui esse conteúdo, por que essa obra foi feita, qual que foi a intenção do artista em fazer essa obra, e vai fazer um áudio ou um vídeo e vai responder a essa questão para a professora. Então, você vai ler a essa questão, certo? Então, arte e matemática, né? Não é só na arte que se preocupa com a restauração, o cuidado e a valorização dos nossos bens culturais. A matemática fornece ferramentas que podem nos auxiliar a conhecer melhor a realidade cultural do nosso país. Então, esse gráfico, como produzido a seguir, mostra a oferta dos museus em cada região do Brasil e permitem visualizar a cultura em números, né? O que você pode construir a partir desse gráfico? Que região do Brasil tem mais museus? Qual delas tem menos? Qual é a situação da sua região? A partir desse gráfico, em que lugares do Brasil parece haver mais necessidade de melhorar a oferta desse tipo de espaço cultural? Então, você vai olhar o gráfico e vai estar respondendo a essas questões no seu caderno e enviando para a prof. Então, o que é o resultado o que é a nossa atividade de hoje, de arte? Você vai ler, né, o último texto, né, por que essas obras foram feitas, e vai fazer um áudio ou um vídeo respondendo para a professora por que essas obras foram feitas.
E vai estar respondendo a essas questõezinhas no final, no seu caderno também, tirando a foto e mandando para a prof. Eu sei que essa turminha é um show, que vocês vão estar fazendo tudo e enviando para a professora. Então, eu estou aqui aguardando as respostas. Então, não esqueça de terminar a atividade, tirar as fotos e enviar para nós, tá? Um beijo no coração, até amanhã. Estou aqui aguardando as dúvidas, estou aqui aguardando as respostas de vocês, certo? Até amanhã!